PL 2320, PL da inteligência artificial. O PL da inteligência artificial dizem que ele mimetiza o PL europeu. E por que dizem isso? Porque, de fato, o PL, não, agora já é uma lei, o AI Act europeu, que saiu em 2022 e foi entrando em vigor aos poucos. Depois ele teve uma releitura em 2024 e tal, mas ele já começou a entrar, né, teve um pequeno adendo em 2024, ele começou a entrar já em cartaz em todos os cinemas tecnológicos da Europa. Pois bem, da União Europeia. Pois bem, olha só, o AI Act ele tem uma maneira de estruturar a classificação do risco da inteligência artificial e de automações, que na verdade entra no mesmo pacote, que é assim, eu tenho o risco inadmissível, o alto risco, o risco médio e uma coisa que é tipo basicamente ok. A coisa basicamente ok não serve para nada. Não tem quase nada entra nessa classificação, exceto que nunca precisou de discussão. O que importa é o que é risco médio, ou o que é alto risco, ou o que é inadmissível. E o Brasil segue esse modelo. Então a gente, assim, muitos escritórios de advocacia vendo isso, inclusive hoje em dia, se você for lá nos sites de muitos desses escritórios, você vai ler que o PL da inteligência artificial, ele é uma cópia, ou está colocado isso de outra maneira, do AI Act europeu. Ok. Que agora e nós nos gabamos de ser, viu? Isso. Não tem nada de escondido, não. É uma cópia orgulhosa. Então, que legal. A gente seguiu a melhor lei do mundo. É isso. Existe uma questão em jogo agora, que é que as empresas de tecnologia estão fugindo da Europa porque elas não conseguem se desenvolver sob o AI Act. Por quê? Porque você pode pensar que essas relações todas, elas funcionam a nível global. E é como num dilema de prisioneiro, que é uma história que é assim. Imagina que eu tenho um monte de prisioneiro cada um numa sala. Se todo mundo combinar o 3, 4, 2, eu não vou caguetar você não vai me caguetar, a gente sai rapidinho, 6 meses. Só que se você me caguetar e eu não te caguetar, eu vou pegar 20 anos, qualquer coisa assim. 10 anos, o que você quiser. E se os dois se caguetarem, a gente vai pegar 5 anos. Como o risco de eu pegar 10 anos é grande, porque eu não confio tanto em você, eu vou te caguetar. E o que acontece? Todo mundo se cagueta. Se por acaso eles não se caguetassem, eles iam se dar melhor. A situação é essa. Então, se todo mundo concordasse em ter a máxima ética no desenvolvimento da inteligência artificial e em todos os níveis, do nível do reconhecimento das propriedades intelectuais, disso, daquilo, daquilo outro, o mundo ia ser uma maravilha. Só que não está acontecendo, o que acontece, e um dos desfechos é a Europa com problemas. E agora eles vão realmente rever isso, porque eles estão sob pressão americana e tal. Mas não importa, eu estou do lado dos europeus, para deixar muito bem claro, muito, muito explícito. Acho que eles estão com o cetro da moralidade, tá bom? Eu não sei se é tão inteligente você ter o cetro da moralidade, mas é nobre. Ok. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Ora. Só que, no meio da discussão, e eis aí como o meu introito se junta agora com essa narrativa sobre o que está rolando na Europa, alguém surge com uma ideia ainda mais nobre. Vamos colocar no PL da inteligência artificial que é proibido desenvolver e usar armas autônomas no Brasil. Claro, armas autônomas são horríveis. Já pensou o Robocop na rua matando a polícia não se... Esse é o raciocínio. Você quer o Robocop atirando dentro da favela sem câmera? Não, ninguém quer. Então, esse é o raciocínio. Precisa tirar. O que não foi pensado, e aí vem essa questão, entendeu? Dessa falta de entendimento das transformações das coisas e como a asa de borboleta batendo ela pode gerar um tsunami. O que não foi pensado é que no mundo inteiro a tendência militar é de armas autônomas. E mais do que isso, arma autônoma, colocado assim de maneira simples e direta, sem nenhum tipo de especificação, inclui todo o sistema autônomo que tem uma arma. Porque existem definições. E eu fui atrás delas. E existem... Isso daí tem um debate, é um debate importante na ONU. E aí, então, por exemplo, se você tem um drone que ele patrulha as fronteiras do Brasil e ele tem uma arma, e, por exemplo, ele pode atirar com o joystick, mas ele é pilotado, ele tem nível 5 de autonomia. Ou então, se ele tem uma arma que é programada para... Se ele for alvejado, ele atirar de volta, ele é uma arma autônoma. Ele não pode ser fabricado no Brasil. Então, daqui a
10 anos, todas as fronteiras, por exemplo, você pensa a fronteira da Venezuela, a fronteira da Bolívia, fronteiras onde o narcotráfico internacional está estabelecido, e em todas essas fronteiras, ao redor do mundo, vai estar todo mundo patrulhando com arma autônoma, simplesmente porque a ideia de um piloto dentro de um avião, ela não é muito convidativa numa região perigosa, você entende? Todos esses aviões de guerra, eles vão se tornar autônomos, pelo menos do ponto de vista da pilotagem, porque não tem sentido, entende? É um risco desnecessário, é um custo humano desnecessário. Tem manobras que um avião pode fazer quando ele não tem o piloto dentro, que são muito mais arrojados por causa de compressão e descompressão da cabine e tudo mais. Ok, então isso geraria um atraso. Você fala, puxa, mas será que o negócio era você banir as armas autônomas ou será que era melhor ter um outro documento, uma especificação, pelo menos, quem sabe uns 3 parágrafos para dizer o que pode e o que não pode. O Robocop não pode, mas o drone pode. Que seja. Mas não é nem esse o ponto, porque se fosse isso, eu ia dizer, poxa, deslizadinha pequena. Mas não é. Grande questão é que o Brasil é o 23º maior exportador de armas do mundo. Tem arma brasileira em todos os conflitos. E a gente não vê essa indústria. Mas, por exemplo, a Embraer faz os Super Tucanos, que são usados, agora eles estão inclusive prestes a montar uma fábrica em Portugal, que eles estão usados em conflitos internacionais, não tem nada a ver com a gente. Então, por exemplo, lá em Portugal, a produção é toda para a OTAN, o avião está configurado para isso. Sabe qual é o resultado de uma lei que está falando sobre o uso de algoritmo para selecionar currículos, sabe, na Cato? É isso, né? A lei é essas coisas. Não pode, é alto risco, você tem que mostrar a transparência do algoritmo que seleciona currículo. Arrasar uma indústria que emprega 40 mil pessoas e faz do Brasil o 23º maior exportador do mundo num momento que não tem mais indústria no Brasil praticamente. Você entende? Então a boa vontade, a ética, todos esses princípios, quando eles são colocados sem um horizonte das consequências, também podem gerar consequências deletérias. E esse é um caso que eu acho que assim, é fácil eu ser aqui assim, metralhado, entendeu? Por todo mundo, por todos os lados. O Álvaro, então, é a favor das armas autônomas. Ele é um monstro. Eu não tenho arma, eu sou contra as pessoas terem arma, eu nunca pensei. Eu acho um negócio monstruoso, para falar a verdade. Arma, briga, arco e flecha, bombinha, biribinha. Entendeu? Eu acho monstruoso biribinha. Eu não vou na festa junina que estoura. Eu gosto da biribinha. Não gosto nada que estoura, que dá tiro. Eu acho, inclusive, coisa de... Sabe essas pessoas que... Um negócio que eu não vou nem comentar o que eu acho. Mas é que não é tecnologia. O ponto. Não é o ponto. A questão é que o Brasil é o 23º exportador de armas e quando a gente está falando que a gente não pode mais fabricar armas autônomas, basicamente a gente está dizendo, Viabras, Embraer, fulano de tal, seu futuro está selado. Eu sei que você não viu porque você não estava prestando atenção, porque pelo jeito é isso, porque eu não vi nada, nenhuma manifestação. Eu que fiz a primeira manifestação desse negócio. Que loucura, entendeu? Então, mas o fato é esse. Tchau, tchau. Nos próximos 10 anos vai ser outra empresa no seu lugar, vendendo bilhões. Então são coisas assim. Outro exemplo parecido. Então, tudo na mesma... Imagina, um projeto de lei campeão. Então, só para falar do mesmo, a gente não precisa ir muito longe. Então tem uma segunda que é assim. Tanto o AI Act quanto o PL 2320 estipulam que para você construir um LLM, que é um algoritmo de linguagem, um Large Language Model, e qualquer outro do tipo, qualquer inteligência artificial generativa, que é o grande paradigma dos nossos dias, e não há nenhuma evidência que ele vai deixar de ser pelos próximos, pelo menos 5, 6 anos, você precisa listar as obras que foram utilizadas no algoritmo. Concordo. Nos Estados Unidos eles estão todos banana. Concordo. Acho ético, acho certo. Por que eu acho ético? Porque listar é o caminho para você pagar os autores. Essa é a questão lá na Europa. E é por isso que as empresas de tecnologia estão debandando da Europa, porque elas podem simplesmente ir lá e fazer isso ali, sei lá, dentro da Inglaterra. A Inglaterra está no meio do debate para mudar essa lei. E já é muito mais frouxa e agora vai ser muito mais, com toda certeza. E aí o cara simplesmente faz dentro de UK, em vez de fazer do outro lado da fronteira, e dá tudo certo. E aí ele põe no mundo inteiro e dane-se. Tá? Então, isso simplesmente é uma medida anticompetitiva do ponto de vista prático. Mas ok, localmente anticompetitiva. Mas eu acho ético e justo.
Não sou contra, tem que pagar os autores. Agora, o nosso PL, ele surge assim, já que tem que pagar os autores, vamos fazer assim. Vamos colocar na lei explicitamente que se você usar uma obra que tem um conteúdo que tem propriedade intelectual e no Brasil, você não precisa registrar nada na Europa também não. Qualquer coisa que você criou é sua propriedade intelectual, então você publica um blog obscuro por aí, é sua propriedade intelectual, ponto final, não tem nenhuma discussão. Então, se você tem um negócio desses, pode ser postagem em rede social. Postagem em rede social, não tenho certeza se a propriedade intelectual é sua ou... É sua, sim. Até a postagem em rede social. Então, você vai ter que pagar esse autor. Você entende? Agora, o que os europeus fizeram? Tal como eles foram espertos e não colocaram uma discussão sobre armas autônomas num PL que fala sobre filtragem de currículo, porque eles entendem que a discussão é só um pouquinho mais séria do que essa, eles também não colocaram isso. Então, se diz que o PL da inteligência artificial é igual ao AI Act, mas não é. Porque o PL da inteligência artificial faz essa menção explícita. O AI Act não fala nada sobre a remuneração direta. Por quê? Porque a hora que você listou, qual que é a parte 2? Quem tem uma obra que tem sentido comercial, então você é um jornal, você é um intelectual, você é um influencer, você vai querer ser remunerado. Agora você não vai criar margem para o cara que tem blog no WordPress, de repente está pedindo para o criador do LLM e fala assim, agora se você me paga, ou você refaz seu algoritmo, tira o meu conteúdo. Você entende? Tipo assim, parabéns, acabou de inviabilizar com 100% de certeza a criação. A nossa lei... Essa é a ideia. Agora ainda tem a cerejinha do bolo. E eu tenho certeza que foi tudo na boa vontade, na boa fé. Se você vai lá com os caras, nossa lei ela é completa. Mas, pô, esse é o problema. É isso. Essa falta de compreensão das consequências negativas da boa ação. E eu lembro da carta assinada pelos artistas sobre isso, sabe? Sobre a obrigação de legislar em cima do direito proprietário. Eu sou 100% a favor. A questão é que não foi isso que foi feito. São chamados substitutivos esses documentos. Tá? Então, o substitutivo aprovado no Senado, ele fala uma outra coisa. O que ele está falando na prática é que o sujeito que fez um blog ali e publicou no WordPress na internet, ele pode chegar no criador de um LLM no Brasil e falar, meu amigo, ou você vai tirar isso aqui, então você vai ter que retreinar o modelo, ou então você vai ter que me pagar e eu quero X. Então, esse é um problema. E aí tem mais um. No modelo europeu, os caras não são tão bobos assim, você vê que eles são bem menos draconianos. Eles colocaram a seguinte cláusula: essas regras, basicamente assim, não valem para modelos open source, com licenças abertas. No Brasil, tem a seguinte cláusula: existem exceções para modelos feitos por universidades, qualquer coisa assim. São dois mundos, cara. Não sei se eles perceberam, mas assim, são dois mundos. O da universidade nunca vai acontecer. Como professor da universidade pública, livre docente, não importa. Vou dizer para você que não vai acontecer. Nada de grande. Tem um para língua de Índia, mas não tem nada, que não vai acontecer nada sério e grande. A não ser no momento que isso custar de fato 5 milhões de dólares, como o DeepSeek falou. E mesmo assim, poucos. Mas hoje que para você montar o stack inteiro com as placas de vídeo, hoje que custa 50 milhões de dólares, não vai acontecer. Ok. Agora, olha só. Na Europa, essa ideia do open source, ela abre as portas para o quê? Para a grande tendência comercial do momento, que justamente é a tendência que interessa para eles e para a gente. Então, por exemplo, DeepSeek é open source. Llama da Meta, open source. Então, no fundo, a lei draconiana europeia, ela é menos draconiana do que parece, ainda que ela seja a mais draconiana do mundo. E a nossa vai parecer, se ela seguir como está, a lei da Europa escrita lá na Coreia do Norte. Qual vai ser o resultado? Quebrar duas indústrias numa só cajadada. Uma que vai morrer na manjedoura, que é essa da inteligência artificial algorítmica, não vai ter meme ponto final. E a outra vai ser a nossa indústria aeronáutica bélica de ponta, que exporta bilhões de dólares e é relevante porque contrata 40 mil pessoas. Bingo! Tudo por causa da boa vontade, que eu apoio. Sim. Ser bonzinho tem... É porque... Qual que é? Pelo menos a lei aqui do Brasil
que é profundamente e também muito, muito de forma... Os caras têm muita orgulho, né? Orgulhosamente copiada da lá dos europeus. Ela tem... Desculpa, gente. Tranquilo. Já sou de casa, né? Ah, sim, não. Já tem um telefoninho aí, pedi pra abrir lá na minha Achei portaria. só divertido, Do que eu tava falando? Fudeu. Tava falando da lei brasileira, que é feita por uns caras que eles não sabem muito bem o que estão falando, não sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eles estão copiando, ouvindo o lobby dos caras e daí fazendo aquela parada ali. Então, não tem, sei lá, um colégio de sei Eles lá, nos escutaram, os não especialistas? escutaram os especialistas. Escutaram. Então, mas escutaram mais ou menos, vai. Escutaram que especialistas? Escutaram um monte. É? Mas também escutaram. É mesmo? Escutaram. Não é eu isso. Ué, fizeram errado assim Aí mesmo? o Marcos vai falar Eu pra acho gente o é que um pouco acontece. eu acho que é um pouco mais. Porra, então complicado tá, até. vai. Não, vamos lá. Primeiro eu queria pegar só uma história. Quer dizer, é muito comum essa analogia de economia de mercado, inovação, competição com seleção natural do Darwin. Testa aleatoriamente. Curiosamente, o primeiro economista a perceber de verdade, com mais profundidade, essa relação entre competição e inovação, tem o Smith, óbvio, mas foi o Marx. Foi o Marx. O Marx é um leitor atento de tecnologia e do que está acontecendo no mercado de trabalho. É um historiador econômico. E ele tem no Capital lá um capítulo que ele descreve isso. Competição, busca por, ele chama de mais-valia extraordinária, levando a inovação. E o Marx era apaixonado pelo Darwin. O genro do Marx um dia pede pro Darwin fazer o prefácio, uma nota numa edição do Capital. Não faz. Né? Mas, na verdade, em economia, essa analogia ela tem dificuldades. Porque na seleção natural é uma coisa meio randômica. Né? Na economia, na sociedade, na competição, não. As pessoas têm o capital humano envolvido com aquilo. E você tem essa relação fina com as regras do jogo e a moldura legal que organiza mais produtivamente ou mais improdutivamente esse processo. Né? Que não é nada trivial. A segunda parte que é o seguinte, não acho uma questão de boa vontade das pessoas. Né? Eu acho que o segredo dos países que se desenvolveram nos 150 anos é uma governança muito complexa, porque ela sabe que só com boa vontade ou muita inteligência você pode fazer desastres. Né? Então, o que você faz é criar uma série de protocolos dos processos de aprovação para, não a ponto de parar as histórias, mas para tentar reduzir as chances de erro e ter processos rápidos de reconhecer erro e corrigir. Então, pensar em medicina você conhece bem. Né? Então, medicina, você tem toda uma série de protocolos. Né? Você não quer ter os problemas que teve nos anos 60, por exemplo. Remédio para enjoo para a mulher e deforma a criança. Você não quer isso. Então, todas as fases do protocolo para você testar o medicamento, exatamente para isso. Grupos de controle, meta-estudos. Né? E que eu falo que a política pública em geral, ela devia ter protocolos também mais duros. No Brasil, é muito frequente você aprovar a lei em que alguém teve uma ideia e pronto. E não tem um estudo técnico, não tem um debate organizado, né? Não tem o contraditório. O cara teve ideia. Né? Ele acordou de manhã e falou, putz, eu estava pensando aqui, eu estava tomando banho, eu sei como resolver o conflito Israel-Palestina. Eu sei. Eu tenho a solução. Esse cara tem 25 anos. E eu tenho a solução. Né? Você quer tirar as pessoas de perto dos botões. Então, a ideia de você ter agências de Estado, na área de saúde com mandato, né? Em alguns países você separa o governo eleito em educação, a máquina que é estável, uma instituição de controle, de auditoria, uma instituição de avaliação de impacto. Você vai criando uma série de protocolos e procedimentos para testar de fato as soluções, se possível antes delas entrarem, ou então depois, e aprender com a experiência. E é o tal negócio, o lobby que se beneficiou
naquele processo. Ou o gestor que teve a ideia, não vamos esperar que eles vão apontar o problema. Não vão achar que eles vão dizer assim, não. Né? Não, assim, não vamos contar com a benevolência. Né? Então, esses instrumentos são muito importantes. No Brasil, infelizmente, esses protocolos nunca foram muito bons e estão piorando. Entendi. Eu tenho escrito sobre... Estou escrevendo agora um sobre como mudou no legislativo brasileiro os processos para se aprovar regras, leis, né? Derrubar veto presidente. São coisas muito sutis. Eu falo, tudo está na sutileza do tratamento. Mas então, o que eu acho não é uma questão de contar com a benevolência ou não. Né? E eu falei aquela coisa curiosa que o Franklin Roosevelt, que é né, um ídolo à esquerda, né, a social-democracia, foi quem tentou romper os protocolos da Constituição americana, como o Trump. Esses encontros de esquerda e direita me deixam sempre fascinados. Sempre interessante. Mas o cara que mais avançou a institucionalidade dos Estados Unidos, talvez, se tiver uma figura que seja um símbolo, é óbvio que foi um movimento muito grande, foi o Theodore Roosevelt. O primo que a gente conheceu nos livros de escola como sendo um conservador, caçador, meio bufão. Mas olha, ele foi um dos políticos que mais brigaram pelas leis trabalhistas, trabalho infantil, mulheres grávidas, condições de saúde, reservas ambientais, né? Lei antitrust, peitou os grandes monopólios que tinham nos Estados Unidos naquele fim do século XIX. Né? A história, às vezes, mas, de novo, foi todo um processo de fortalecimento das instituições de Estado em que ninguém pode muito. E tem protocolos para cada etapa. E o objetivo é evitar a chance dos erros. A gente atropela. E a gente, às vezes, dá boa vontade, às vezes atropela, enfim, porque não deu muita bola, não acha importante. Vou fazer uma tarifa social aqui. Vou botar aqui. Vai ser bacana, vou poder dizer eu adoro o jeito que ele fala. Vai ser ótimo. Às vezes o lobby empurra e quando você vê, entrou, e o gestor público tem que falar alguma coisa, tem que fazer alguma proposta, e tem alguém lá em cima reclamando, e o preço não sei o que lá. Então vamos ter eu tenho uma ideia para ajudar. Né? Cadê o estudo? Cadê o estudo, a avaliação? Não tem. Né? Espera a Europa fazer, a gente copia. E isso cria um equilíbrio ruim. A gente está falando do Acemoglu, mas eu acho que eu falaria mais do Douglas North, do Avner Grafe, muita gente fez pesquisa bacana naquela época, muita gente. Os trabalhos do Avner, por exemplo, são meio geniais, assim, nos anos 90, sobre esse tema. Mas você cria um equilíbrio de sociedade em que, primeiro, aprovar coisa é muito fácil. Criar uma distorção tributária é muito fácil. Né? Passar aí um aumento de tarifa para cá, para lá, conseguir enfiar aqui um dispositivo para dar um subsídio para a eólica, você não tem os protocolos que revelam e que fazem o contraponto a isso. As pessoas sabem que o país funciona assim. E as pessoas agem assim. E vão falar, olha, se eu não for lá em Brasília brigar pelo meu benefício tributário no IVA, na reforma tributária, os outros vão conseguir ou não. Eu vou pagar mais caro. Não. A regra do jogo aqui eu tenho que ser oportunista. Mas se eu não for oportunista, minha vida vai ficar muito mais difícil. Nos outros países, você quer ser oportunista também. É a natureza humana, tá lá. Agora, o sistema remunera quem olha, muito mais difícil. Né? Você pega o IVA, os IVAs na Europa, você vê a quantidade de situações tributárias, olha o número no Brasil, é claro que tem coisas assustadoras. Não, e tem coisas assustadoras também na Europa. Na Austrália também cederam. Mas a escala, para exemplificar o tamanho da escala, a complexidade tributária e essa falta de protocolos arrumados, uma das consequências disso é o contencioso tributário. É o tamanho da briga entre... Eu tenho citado tantas vezes, eu fico sempre preocupado de estar me repetindo demais. Você pega o contencioso tributário, o CDE, o último dado que tem disponível é 0,29 do PIB. 0,29. Tá. Tem é menos de um. Né? Menos de um terço de um. No Brasil é 75%. 75%. Estou falando mais de 200 vezes maior.
É 200 vezes. Se você tem um problema de saúde, 10% do seu índice está fora, 20%. Por 100% você já fica... Né? Assim, 200%. Mas, enfim... Então, os protocolos são porque a tentação do favor oficial, da distorção dos benefícios ou da boa intenção que não pensou todos os problemas, ou que quer ganhar uma guerra e dane-se, né? A gente vai conseguir ter uma discussão equilibrada sobre a margem equatorial? Não entendo ser contra. Mas vamos conseguir ter uma discussão organizada, estruturada, ou vai ser uma discussão de denúncia, como está? Gente do governo falando, não, tem que fazer para o seu desenvolvimento do país, quem é contra são os burocratas fanáticos que não querem nada, e o mundo precisa de petróleo, e está longe da Foz do Amazonas. E os outros falam, não, esse pessoal tem que parar o petróleo de vez, porque isso faz mal, o aquecimento global, são os negacionistas, e a gente vai sentar aqui e fica um conflito, ou se conseguiria sentar, vamos conversar de maneira organizada? Qual é o tamanho do risco? Aí, eventualmente, com um processo organizado, você fala assim, não vamos fazer. Pai, o Brasil vai preferir não fazer. Ou então, vamos fazer com esses cuidados, mas vamos compensar de outro jeito. Não, fica uma discussão que é Deus e o diabo. Né? E para cada um, o diabo é outro. É muito bom. Que situação de merda, né?